Bom dia, meus amigos. Nós vamos conversar hoje sobre a anamnese dentro da nossa área de psiquiatria. A anamnese na psiquiatria, que tem suas características bem específicas e segue o modelo de anamnese padrão, anamnese da clínica, mas tem alguns detalhes interessantes e importantes que devem ser observados. Então vamos falar hoje sobre essa anamnese, começando então pela identificação. A identificação do paciente, tanto na parte clínica quanto na parte psiquiátrica, pode parecer desnecessária ou sem importância, mas ela tem, né, na verdade, muita importância, porque se você observar já alguns itens da identificação, você já começa a definir um perfil do paciente. Então, tudo tem a sua devida importância, então vamos observar com detalhe cada um dos itens da identificação. Na identificação temos o nome, a idade do paciente, filiação, nome dos pais, dos filhos, quantos filhos tem, as idades, nacionalidade, naturalidade do paciente, o sexo, como que ele se identifica, estado civil, residência, profissão, isso é importantíssimo, a profissão já traz tantas informações sobre o paciente, é importantíssima a profissão, a religião, não vamos deixar de pontuar a religião, que também tem a sua importância. Continuando, número 2, antes da queixa principal, o número 2, a gente coloca o motivo da consulta. O motivo da consulta, porque a gente precisa saber se aquele paciente ele está vindo de livre e espontânea vontade ou se ele está sendo forçado a estar ali, está contrariado. Às vezes ele não vai assim tão contrariado, mas alguém pediu para ele ir, tipo a mulher, por exemplo, falou, ó, ou você vai, você precisa ir. Ele está indo e aí ele fala alguma coisa, ele fala, ó, eu tô aqui porque minha esposa pediu para eu vir, mas eu não acho que tenha nada, né? Aí você tem que investigar, tem que destrinchar todas as informações, tanto as que ele traz como as possíveis informações da esposa também. Se ela tiver presente, aliás, isso é um detalhe importante, às vezes o paciente vem acompanhado, tá? Então, aproveitando que a gente está no início do vídeo ainda, o acompanhante deve entrar na consulta junto com o paciente ou não? Depende, tá? Se, em geral, o melhor é que entre só o paciente e você faça a anamnese com o paciente. Aí você pede educadamente para o acompanhante esperar lá fora, que depois, mais tarde, você chamaria ele para complementar as informações, ok? Então, esse seria o ideal. Então, você pega todas as informações só com o paciente, sem nenhuma restrição ali para ele não vai se constranger com nada, porque ele vai estar só ele, eu, você e o paciente, né? Ele não vai estar na frente de outra pessoa, às vezes pode haver um constrangimento, pode haver alguma coisa que impeça ele de falar abertamente com você. Então, é bom que você faça a anamnese só com o paciente. E depois você chama o acompanhante para complementar, caso ele queira ou faça questão, entendeu? Mas não dá para fazer isso em todos os casos. Eventualmente você vai ter algum paciente, por exemplo, idoso, ou que tem algum tipo de demência, que não consegue passar as informações adequadamente para você. Então, nesse caso, tudo bem, aí você deixa o acompanhante junto, né, e pega as informações juntamente com o acompanhante. Outro caso, alguns pacientes que têm síndrome psicótica ou que estejam descompensados. Então, às vezes é necessário realmente ter o acompanhante, tá bom? Então, tudo vai do bom senso, ok? Bom senso. Então, continuando, a gente estava ali no motivo da consulta, né? Se o paciente foi
vem caminhando, se ele vem carregado, né? Ou se ele vem encaminhado de outra especialidade. Às vezes é um paciente que vai fazer uma bariátrica e precisa de uma avaliação psiquiátrica, né, para liberação dessa parte. Ou um paciente encaminhado de um cardiologista por conta de transtornos de ansiedade. Então, ou qual que é o motivo da consulta, é o número 2. Aí, número 3 é igualzinho à anamnese clínica, é a queixa principal. A queixa principal, você pergunta ao paciente qual que é a sua queixa. E o que ele respondeu, você coloca entre aspas. Apesar de que algumas vezes, em vez do paciente responder diretamente a sua queixa, para você colocar entre aspas, como você espera, o paciente começa do início da história. Começou quando blá 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 blá. Aí tudo bem, você não coloca a queixa principal ali naquele momento e deixa para colocar num segundo tempo ou nem coloca porque o paciente não falou. Mas a queixa principal seria isso. Seguindo, na sequência, a história da doença atual. A história da doença atual é igualzinho também na anamnese clínica. A história da doença atual, você vai escrever resumidamente, tudo ali que o paciente te passar sobre o que está acontecendo com ele, desde o início recente do problema, ok? Porque pode ser que o paciente já tenha um histórico psiquiátrico anterior e que tenha mais informações lá no passado, mas a história da doença atual é alguma coisa que começou mais recentemente. Por exemplo, há mais ou menos uns 6 meses, de 6 meses para cá, um pouco mais, um pouco menos, às vezes começou há um mês, às vezes o problema é mais recente, mas no geral é isso, é alguma coisa que começou recentemente e está incomodando, continua incomodando ele até agora. Então você vai ver quando que começou exatamente e pegar todas as informações relacionadas a isso. Quando que começou, como que evoluiu, as medicações que está em uso, se está em uso de alguma coisa ainda ou não, o que chegou a tomar e parou, né? Então, mais ou menos, é disso que se trata a história da doença atual. Aí vem a história patológica pregressa. Na anamnese clínica tem a história patológica pregressa. E esse também tem aqui na anamnese psiquiátrica, que é logo depois. Mas antes você pega a história patológica psiquiátrica pregressa. Então você pega todo o histórico psiquiátrico do paciente, desde quando começaram os primeiros sintomas, lá atrás, na infância ou na adolescência, ou seja, quando começou, você pega todos os detalhes. Se o paciente já foi internado, se não foi, quanto tempo ficou, por que motivo, teve surto, não teve surto, que tipo de sintoma já teve, que tipo de tratamento já fez, acompanha onde. Tudo isso é importante. Faz uma varredura do passado psiquiátrico do paciente. Todas as fases, se já teve mania, depressão, surtos, internações, medicações usadas, etc. Ok? Número 6, história patológica pregressa. Aí não se trata da parte psiquiátrica, mas é importante que você saiba sobre outras doenças que esse paciente trata ou acompanha. Então, uma parte mais clínica, você vê se ele tem problema de coração, tem problema renal, né? Faz tratamento, qual remédio que ele toma, quanto tempo, acompanha com quem, se está tudo ok, muito importante, parte de endócrino, tá? Tiroide, se ele toma remédio, se está compensado, se não está, diabetes, pressão alta, etc. Tudo isso, ok? Número 7, a história fisiológica. A história fisiológica, você vai fazer uma retrospectiva da vida fisiológica desse paciente desde antes do nascimento. Então, quando a mãe dele estava grávida, como que foi essa gravidez, se ocorreu tudo bem, se a mãe era usuária de alguma substância, como que foi o pré-parto, como foi o periparto, o pós-parto, como que foi a evolução, o neurodesenvolvimento desse paciente quando era bebê, se ele falou na época certa, se ele andou na idade correta, se teve algum atraso,
né? Isso tudo é importante para você definir alguns possíveis diagnósticos. Como que é o sono desse paciente, como que é o apetite desse paciente, se já foi diferente, se mudou, se toma algum remédio para isso, sempre todas as informações que forem necessárias você coleta. Sobre a história fisiológica também, revisão de alguns sistemas, ver como que está a parte cardiológica, como que está a parte pulmonar, faz uma revisão geral, mesmo que não aprofunde muito, mas pegue as informações para você conseguir definir os caminhos que você vai tomar na conduta e no tratamento desse paciente, tá bom? Número 8 é o uso de substâncias. Isso aqui também é um destaque da anamnese psiquiátrica, o uso de substâncias que costuma lá na anamnese clínica entrar lá na história, às vezes na história social, às vezes na história fisiológica, tá? Mas aqui a gente destaca porque esse item ele costuma influenciar muito na parte psiquiátrica. Então a gente destaca ele e pega todas as informações relacionadas ao uso de substâncias, desde tabaco, cannabis, cocaína e essas drogas mais pesadas, como também as mais leves, incluindo cafeína, por exemplo, e outras substâncias quaisquer que o paciente use, costume usar, se ele tem abstinência, se não tem, se ele tem síndrome de dependência, se ele já teve algum surto por consequência de uso, já teve internado ou não. Então isso tudo é importante, ok? Aí vamos ao número 9, história social. Na história social você pega a história de vida social desse paciente, desde o início, desde a infância, adolescência, como que eram os amigos na escola, como que era o relacionamento dele com amigos, com professores, com vizinhos. Deixa o paciente contar as histórias dos relacionamentos. Como que foi o primeiro namoro, primeira relação sexual, o casamento, hábitos sexuais, orientação sexual, como que foi na faculdade, no trabalho, né? Toda essa parte. Se tem outros relacionamentos, esportes, em hobbies relacionados a isso, na comunidade religiosa, tudo isso é importante você detalhar e deixar tudo anotado, ok? A história familiar é o número 10. A história familiar, você pega tanto a parte de doenças hereditárias, doenças de família, você deve deixar bem especificado se pai, mãe estão vivos, não estão, morreu de quê, alguma doença, se ele tem conhecimento, se ele tem alguma outra doença relacionada a parte hereditária, de herança genética, investigar a família originária dele, pai, mãe, irmãos, tios, e a família constituída também, filhos, né, a esposa, deixar tudo bem anotadinho e ver também, além dessa parte das doenças hereditárias, ver também relacionamentos entre familiares, porque na parte psiquiátrica, na anamnese psiquiátrica, você também vai precisar de informações de conflitos, às vezes conflitos com parentes, algum trauma, muitas vezes entra questão de estupro na história. Então é importante você investigar toda essa parte. Muitas vezes o paciente talvez não fale na primeira consulta algumas coisas, mas conforme você for acompanhando o paciente, ele vai se sentindo mais à vontade para falar. E se for necessário, você depois que pega a informação lá mais para frente, você coloca no prontuário, ok? Número 11 entra o exame psíquico ou o exame do estado mental. O exame do estado mental é muito importante, é fundamental para a avaliação do paciente na psiquiatria.
E a gente vai falar especificamente do exame do estado mental num próximo vídeo, com todos os detalhes que esse exame merece. Tá? Mas só para citar, inicialmente, teria a aparência, atitude, pensamento, fala, linguagem, comportamento. Então tudo isso vai entrar e a gente vai detalhar num próximo vídeo, aliás, é no próximo. Número 12, aí vem o diagnóstico. Depois do exame do estado mental, você já está pronto para começar a direcionar seu diagnóstico. E aí você tem o diagnóstico sindrômico e o diagnóstico nosológico. O diagnóstico sindrômico, ele é baseado nos blocos de síndrome do CID. Então, se você identificou que aquele paciente tem provavelmente algum diagnóstico relacionado a um problema psicótico, então você coloca como diagnóstico sindrômico, assim, uma síndrome psicótica, que é um diagnóstico genérico. Você não está especificando qual transtorno especificamente ele tem, porque é assim que funciona o diagnóstico sindrômico. Você pega um bloco de transtornos na área por exemplo, transtorno psicótico, síndrome psicótica. Ou, por exemplo, uma síndrome neurótica, que aí entra a depressão, a ansiedade, né, vários transtornos relacionados. O toque. Por exemplo, uma síndrome de uso de substâncias, de dependência química, né? Isso daí é outro possível diagnóstico sindrômico. E assim por diante. E tem o diagnóstico nosológico. Aí você vai especificar exatamente qual o diagnóstico daquele paciente dentro do bloco, por exemplo, da síndrome psicótica. Então, você vai identificar que ele tem esquizofrenia, se ele obedecer os critérios lá do diagnóstico de esquizofrenia. Ou, por exemplo, o esquizoafetivo, né? Outro diagnóstico específico da área da psicose. Por exemplo, na síndrome, como eu já mencionei anteriormente, neurótica. Aí teria ansiedade, teria depressão, teria toque, teria transtorno do estresse pós-traumático e assim por diante. Então, ou, por exemplo, um diagnóstico sindrômico de dependência de substâncias. Aí você vai especificar, ele é usuário de cocaína, tá, mas ele, agora nesse momento, ele acabou de fazer uso e fez uso agudo e ele está tendo os sintomas relacionados a isso, ou ele está com sintomas psicóticos, aí você vai especificar exatamente qual que é o CID do paciente, ok? Especificamente de acordo com os sintomas dele. Então esse é o número 13 da anamnese, que são os diagnósticos. Número 14, o tratamento. Então você, de acordo com o diagnóstico nosológico e sindrômico, você vai direcionar o tratamento mais adequado para aquele paciente. Pensar em medicação, se for necessário, entrar com medicação. Psicoterapia, geralmente é importante, geralmente o paciente precisa de psicoterapia. E outras intervenções familiares, às vezes precisa da ajuda da família, às vezes o paciente não tem condições de se responsabilizar pelos medicamentos dele, então você vai precisar de uma ajuda de um parente próximo que esteja com ele para poder fazer ministrar as medicações para ele. Às vezes um paciente precisa de ressocialização, enfim. No tratamento, você vai fazer um planejamento mais adequado de acordo com cada paciente. Ok? Número 15, o retorno. O retorno, basicamente, de acordo com a gravidade do paciente, você vai definir se aquele paciente pode retornar, sei lá, daqui a 2 meses, para você continuar a fazer as reavaliações mais esporádicas, ou se aquele paciente necessita de um retorno mais breve, por conta de uma gravidade maior do quadro dele. Tá? Então, o retorno basicamente é isso. E por fim, número 16, a proposta prospectiva. Essa parte você vai deixar anotado
algumas possibilidades de direcionamento especificamente no seu tratamento, tá? Ou informações que estejam faltando. Então, por exemplo, o paciente ficou faltando uma informação ou de algum medicamento, por exemplo, que ele esteja usando, ou de alguma internação que ele fez e ele não lembra a data. Então, que talvez um familiar dele saiba. Então você vai, e ele não esteja ali, esse familiar. Então você pede para o paciente, numa próxima consulta, trazer essa informação, ou trazer o parente para poder explicar melhor. Você deixa anotado, o paciente ficou de trazer o parente tal para informação sobre isso assim assado. Ou então eu falei sobre direcionamentos no tratamento. Então você passou, por exemplo, um medicamento para aquele paciente, você vai reavaliar e você já está pensando aqui, puxa, se der certo, talvez eu precise ajustar só a dose, ou talvez eu precise associar com outro medicamento. Então você já pensou nesse outro medicamento, já deixa anotado, talvez possivelmente associar com tal medicamento, ou possivelmente trocar por tal medicamento, porque você já pensou ali, já na primeira consulta você já está pensando nas possibilidades. Então você pode deixar anotado, porque quando esse paciente retornar, por exemplo, daqui a 2 meses, você não vai lembrar da consulta com detalhes. Então é bom você ter essas informações anotadas para você se lembrar o que você pensou no dia que você atendeu. Né? Você volta aquelas informações mais fresquinhas na sua cabeça. Então é importante deixar anotado essa proposta prospectiva, ok? É isso. Então a gente falou sobre anamnese psiquiátrica. Na próxima consulta, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o exame do estado mental. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do meu conhecimento. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.